Bom dia a todos aqueles que habitualmente assistem pela via eletrônica, esta nossa série de atividades acadêmicas, Registros sobre Registros, patrocinada pela Uniregistral. Mais uma vez eu cumprimento e agradeço a imensa honra que me concede o reitor dessa universidade, meu querido amigo e compadre, desembargador José Renato Nalini, por aqui comparecer. Patrocinada também pela Arisp, a cujo presidente, o Dr. Francisco Raimundo, eu apresento as minhas saudações, homenagens e agradecimentos. Quero agradecer a presença de todos que aqui se encontram. Peço vênia para saudar os meus queridos colegas, Dr. Aline, Dr. Ricardo Scaff, diretor do Fórum da Comarca de Guarulhos, a doutora Aline hoje atuando na primeira vara de registros públicos da capital de São Paulo. Agradeço efetivamente a presença de todos que estão aqui hoje. Eu peço que não se sintam desprestigiados por não mencioná-los. Eu faço brevitatis causa, porque hoje é um dia, para mim, de certo modo, especial. Hoje aqui nós estamos ao vivo com a aula número 99 e, em seguida, devemos gravar a aula de número 100. São 100 semanas em que elaborei, com meus pobres modos, embora sempre um texto publicado antecipadamente. Já são 118 textos publicados, 118 semanas. E a cada quarta-feira, uma aula, reunindo essa gente muito especial para mim, que é uma gente muito cativa que aqui se encontra, e um público muito atento, muitos dos quais, das pessoas que compõem esse público da via eletrônica, eu sequer tenho notícia disso. É muito surpreendente quando encontro pessoas que me dizem, olha, tenho assistido às suas aulas. Eu espero em Deus que algum benefício haja nisso que nós estamos, nesse esforço que estamos fazendo. E sem aqui, não quero pecar por imodéstia e graças a Deus esse é um defeito que não tenho, eu espero não ter nunca na vida, mas a verdade é que estamos fazendo uma doutrina como provavelmente nunca se fez no Brasil. E isso eu devo muitíssimo, desde as origens desse nosso curso, primeiramente ao Dr. Bernardo Francês, que foi quem primeiro me chamou para um pequeno grupo de estudos lá no 18º Registro de Imóveis, nós começamos com isso. Depois é justo que se diga que a Academia Registral Brasileira chamou-me também para a continuidade disso, que nós fizemos lá no auditório ao lado do anexo ao 7º Registro de Imóveis do Dr. Ademar Fioranelli. Mas finalmente foi esta casa que acolheu e deu maior permanência e perseverança a esse curso. Esses cursos por via eletrônica, eles exigem continuidade. Se nós não tivermos atualidade e continuidade, perseverança, o público não segue. E doutrina não se faz a jato, depende de sedimentação. Então eu considero hoje um dia especial para mim. Quero agradecer de coração, efetivamente, a todos aqueles que aqui ou na via eletrônica foram a razão de ser deste esforço, humanamente foram a razão de ser desse esforço, e foram também, esse é outro aspecto, foram a razão de se manter, porque se nós não tivéssemos público, essa experiência já teria sido há muito tempo, por assim dizer, defenestrada. Muito bem, vamos à aula hoje sobre prioridade registral, a 11ª parte, e a Providência tem lá os seus caminhos, e um dos caminhos é que a partir da segunda parte dessa aula, e também na aula número 100, praticamente esfuma-se chamemos assim, um pouco mal, de tecnicidade do tema registral, porque eu resolvi, não sei porquê, enveredar por uma análise de natureza sociológica, muito ligeira, muito superficial, mas, enfim, tornando a aula um pouco leve, o que acho que faz bem para a nossa aula de hoje e para a aula 100. Ao final desta nossa exposição, vamos, como de hábito, sortear 6 exemplares aqui, para aqueles que estão inscritos na base de dados da educação à distância da Uniregistral, alienação fiduciária de bem imóvel, do Dr. Mauro Antônio Rocha e Marcos Vinícius Kiko Naga, que foram coordenadores desse trabalho, objeto de edição da Lepanto. Igualmente, o Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, igualmente publicada pela Lepanto, obra do Dr. Vonei Correia Leite de Moraes Júnior e outro, e as primeiras impressões sobre a Lei 13.465 de 2017, que foi editada pela Arisp, obra do Dr. Vicente Abreu
Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso e Dr. Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho. E para aqueles que compartilharem a nossa exposição durante o seu transcurso e o fizerem publicamente, 3 livrinhos de um mesmo autor: Conceito e Natureza da Responsabilidade Disciplinar dos Registradores Públicos, da Cartier Latam, e os 2 tomos do Registro de Imóveis, Princípios, da série Registro sobre Registro, que corresponde exatamente às nossas exposições, objeto da editora Primos de Descalvado, que é o único local em rigor em que de maneira permanente se pode adquirir essa obra pela via eletrônica. Praticamente não temos venda em livraria por os problemas de distribuição que são problemas terríveis de resolver-se no Brasil. Então vamos à nossa aula. O artigo 191 da Lei de Registros Públicos, a nossa Lei 6.015, prescreve a postergação das inscrições definitivas, ou seja, a dilatação do tempo delas, dos títulos relativos a direitos reais contraditórios referíveis a um mesmo imóvel, determinando que a inscrição dos títulos posteriores, é dizer, posteriores no protocolo, atenção para isso, é uma posterioridade relativa, ou seja, posterioridade no protocolo, e não necessariamente posterioridade fora do protocolo. A inscrição dos títulos posteriores se protelem por ao menos um dia útil. Bom, este preceito prestigia aquilo que nós, na exposição anterior, havíamos dito, a visibilidade tópica da matrícula, ou seja, a graficidade da matrícula. Em rigor, a ideia da matrícula vinha acompanhada de um aspecto gráfico. Ou seja, qual era o projeto? Olha, eu vejo a matrícula e logo tenho a ideia, como se fosse uma espécie de um desenho, por assim dizer. Eu vejo aquilo e já sei o que está ocorrendo. Claro que na prática, quando se tem, como no caso brasileiro, uma só matrícula com 400, 500 fichas, essa graficidade há muito tempo se perdeu. Mas isso não faz perder, em teoria, a ideia de que a matrícula servia também para ter essa visibilidade tópica, visibilidade gráfica. A mesma coisa se poderia dizer do livro número 3, em que essa graficidade, curiosamente, se costuma ter mais fácil, porque são menos menor dinamicidade no livro 3, menor número de registros e, portanto, de alterações. Isso favorece sua leitura autônoma, ou seja, está faltando uma letra A aí, ó. Ou seja, sem necessidade de recorrência ao protocolo para verificação da ordem prenotante dos títulos apresentados no mesmo dia. Isso é que é leitura autônoma. Basta ler aquilo, eu já sei o que é. Não preciso ir ao protocolo para verificar qual é a ordem dos títulos. Por isso é que se dá essa distância de um dia. Porque 2 títulos prenotados no mesmo dia, nós aguardamos por um dia para evitar de eu ter que sempre recorrer ao protocolo para saber se não houve uma inversão ou não. Há outra perspectiva também a considerar com esse mencionado dispositivo do artigo 191 da Lei Nacional de Registros Públicos. É que esse preceito também se destina a resolver uma concorrência de prenotações, indicando a preferência dos títulos prenotados no protocolo sob o número de ordem mais baixo. Trata-se aí de um concurso intratabular de prioridades, ou seja, um concurso interno de prioridades. Somente se considera, portanto, relativamente aquilo que é objeto do livro do protocolo. Internamente, no mesmo cartório. Nós vimos isso na semana passada, que não há concorrência com prenotações fora do livro do protocolo adequado. Quer dizer, prioridades estabelecidas de maneira endógena, interior ao registro, pois os títulos, uma vez que sejam protocolizados, adquirem seu direito posicional e a eficácia prioritária substantiva segundo o regime registral interno, a observância da ordem de prenotação. Isso quer dizer o seguinte, nós já dissemos, existe um aspecto, uma eficácia formal da prioridade, que é dar um direito de posição, que exige, esse é o ponto, que esse título seja por primeiro qualificado, antes que qualquer outro que lhe seja posterior. Esta é a eficácia formal. Mas há uma eficácia de natureza substantiva, que é exatamente o direito de preferência, que é aquele que está prenotado em primeiro lugar, prefere, ou seja, tem uma posição refletida no aspecto substantivo que lhe dá vantagem sobre o título que vem
prenotado posteriormente. Ainda volto a dizer que, externamente, essa não seja a melhor situação. Vamos dar um exemplo concreto. O Dr. Rodrigo, que está aqui, aliás, dois Rodrigos, vamos aproveitar os dois. Os dois compram o mesmo imóvel de um estelionatário. Olha, Dr. Rodrigo aqui compra primeiro, Dr. Rodrigo lá, compra depois, mas na hora de prenotar, um apanha um táxi mais rápido do que o outro. Aliás, essa passagem famosa do Santiago Pelaiori, o Santiago Pelaiori é um Uber, então. O Santiago Pelaiori diz exatamente isso em um artigo publicado em 1950, na revista de Direito Privado, lá de Madrid. Ele era tabelião e tinha lá suas birras com os registradores, parece que isso desapareceu ao longo do tempo. Então ele publicou um artigo chamado La Angustiosa Prioridade, em que ele termina dizendo que mais importante do que os sacrossantos princípios hipotecários é muitas vezes encontrar um táxi a tempo. Pode ser exatamente isso. Bom, diversamente, ao apartar a aplicação das normas dos artigos 190 e 191 da Lei 6.015, aspas, as escrituras públicas, leiam-se, escrituras notariais, de mesma data e apresentadas no mesmo dia, que determinem taxativamente a ordem de sua lavratura, portanto, aqui nós temos, vamos ver aqui alguns requisitos para isso, determinando que prevaleça, para efeito de prioridade, a escritura lavrada em primeiro lugar, o artigo 192 da Lei de Registros Públicos atua no âmbito do complexo capítulo da interferência extratabular no concurso de prioridades registrais. Vejam, então, não é bem certo que nós só consideremos a prioridade ou concurso de preferências internamente. Existem certas situações, esta é uma, em que há uma indicação extratabular, ou seja, fora do registro, extra-registral, para que interfere na preferência. Quer dizer, concorrência de um fator externo, exógeno na configuração do status prioritário. Esse fator externo, elemento externo, internaliza-se no registro, é verdade, com o protocolo do título. Essa é uma condição. Ele só atua desde que haja protocolo do título. É um fator externo? É, mas ele só vai atuar internamente se ingressar no protocolo, senão não tem importância. Mas é também verdadeiro que seu conteúdo notarial é o elemento determinante da vantagem da prioridade que se obtém, a hora da lavratura do ato notarial. É interessante isso. Né? O tempo, neste caso, embora dependa como condição do protocolo, o protocolo é condição positiva, mas o tempo é objeto de um conteúdo que está fora do registro, nesse caso. Está indicado no ato notarial. A aplicação desse preceito exige, como está dito aqui, a conjunção de vários requisitos, de vários supostos. Por primeiro, é preciso que se trate de escrituras públicas, mais exatamente de escrituras notariais, o que exclui outros títulos, não só extranotariais, os instrumentos públicos de origem judiciária ou títulos particulares, mas também outras espécies de atos oriundos das notas, assim a ata notarial. Esse é um problema a discutir, claro, é matéria controversa. Haverá quem sustente que se possa aplicar por analogia o que está dito da escritura pública, a ata notarial, ou até mesmo interpretando, compreendendo a generale sensu, a expressão escritura pública, como sendo relativa a instrumentos públicos. Bom, mas parece que não pode ser assim, no meu modo de ver. As normas excepcionais, e esta é uma norma excepcional, atraem compreensão e interpretação estritas. Eu fiquei devendo, não será hoje que eu farei isto, mas eu fiquei devendo em uma aula futura a distinção entre compreensão e interpretação. E aqui eu paro para dizer isso, porque um dos problemas do positivismo jurídico foi que reduziu a compreensão à interpretação. Então fala tudo em interpretação. Quando, na verdade, o sentido clássico da palavra interpretação, a interpretatio, não era o que nós podemos hoje considerar como compreensão das normas e compreensão dos fatos. Então, um dia vamos voltar a analisar isso com mais calma. Por agora, prosseguimos. Então, as normas excepcionais atraem compreensão e interpretação estritas, não lhes cabendo a extensão para abranger uma realidade que não seja neles indicada expressamente. Portanto, a distinção entre, de um lado, a escritura autorizada pelo notário e de outro, a ata notarial, ostenta, nós sabemos, uma perseverante controvérsia. Embora já aqui pareça de todo razoável a doutrina espanhola, que é, aliás, a fonte
mundial mais expressiva acerca das atas notariais. Naturalmente, eu tenho que pedir uma escusa pública aqui a gente de sobrenome estrangeiro, principalmente esse italiano, como o doutor Nalini, que vai dizer que estou tendo aqui um espanholismo. Mas aqui é verdade, doutor Nalini. Aqui a doutrina espanhola é a mais importante nessa área. A doutrina espanhola, a meu ver, é, como disse, a fonte mundial mais expressiva acerca das atas notariais, e lá predomina a ideia de que a escritura notarial não se define pela prestação de consentimento, mas por ser seu objeto matéria de contrato. Assim, nestes exemplos de Jiménez Arnal, autorizações maritais e paternais ou meras renúncias que não engendrem obrigações induzem atas notariais e não escrituras, ainda que naquelas haja manifestações de vontade. Ou seja, não basta que haja manifestação de vontade, é preciso que haja contrato. Perfilhado que seja esse discrime, essa distinção, e tanto não haja no instrumento notarial expressão de vontade criadora, modificadora ou extintiva de direitos, estar-se-á diante de uma ata notarial. Aqui eu me apego na doutrina de Rafael Nunes Lagos. E isso, a meu ver, não é suscetível de atrair a norma do 192, que só se aplica, volto a dizer, à escritura pública. Há um defeito adicional. Se nós quisermos entender que a escritura pública, a palavra escritura pública, supre por instrumento público, nós também não temos motivo para dizer que só a escritura notarial estaria sujeita a isso. Qualquer instrumento público teria o mesmo resultado, o que me parece evidentemente excessivo. Bom. Segundo, as escrituras notariais que são referidas no artigo 192 devem ter sido elaboradas em mesma data. Se elas não forem elaboradas na mesma data, não se põe a questão. Na dicção autorizada de Miguel Fernández Casado, no célebre Tratado de Notaria, a relação jurídica objeto do título notarial é, sob dado aspecto, um fato. E como todo fato, diz ele, é preciso relacionar-lhe com o espaço e com o tempo. Ou seja, tem que ter uma relação geográfica, localização, no espaço, e temporal, cronológica. Porque são essas circunstâncias, de lugar e de tempo, que permitirão verificar a validade e a eficácia da relação instrumentada. Por exemplo, avaliando a demarcação territorial que limita a fé pública do notário, saber se o notário poderia ou não ter praticado o ato, ou as limitações temporais próprias da capacidade jurídica dos outorgantes. Era maior, era capaz, não era capaz, era impúber, etc. Por isto, escritura notarial sem menção de local e data é ato inválido. Estou mencionando aqui a lei brasileira, a Lei 6.952, de 81, que acrescentou 5 parágrafos ao artigo 134 do Código Civil de 16, e a linha do parágrafo 1º exatamente preceituou a inserção de data e lugar para a escritura pública lavrada em notas de tabelião, de modo que assim o documento preenchesse os requisitos para fazer prova plena. Então tem que haver data, tem que haver local, sob pena de invalidar da escritura. Terceiro, esses títulos, para convocarem a norma do artigo 192 da Lei de Registros Públicos, devem expressamente indicar a hora de sua lavratura. Pode dar-se o caso de as escrituras determinarem ambas uma idêntica hora de lavratura. Nesse quadro, diz Serpa Lopes, ficarão em pé de igualdade. As duas foram lavradas na mesma hora. De sorte que a prioridade se resolverá no plano endógeno em favor da prenotação mais longeva. Pode dar-se o caso. Os dois doutores Rodrigo compraram em 2 cartórios de notas, um mesmo imóvel, no mesmo dia, e para o nosso exemplo dar certo, chegar caricatural quase, lavrado na mesma hora. Aí eles correm para o cartório. O que nós vamos fazer? Bom, quem ingressar primeiro no cartório. Aí volta a atuar, já que nós não podemos atuar a prioridade exógena, vamos atuar a endógena, tá certo? A interna. Quarto, deve as escrituras apresentar-se a registro no mesmo dia. Sem essa concomitância diária no protocolo, deve seguir-se o critério correntio da prevalência da prioridade endógena. Então veja, a regra é a endógena, a regra é a prioridade interna, a regra é a prioridade tabular ou intratabular. Excepcionalmente, no caso da escritura notarial, lavrada no mesmo dia, sob o mesmo imóvel, de direitos reais contraditórios, e que conste dessas escrituras o horário em que for lavrado, suposto que não sejam ambas no mesmo horário, então nós vamos considerar essa situação excepcionalíssima, de raríssima ocorrência sociológica, essa é a verdade. Eu, aliás,
Creio que também o doutor Nalini também é isso. Acho que nunca vimos isso na vara de registro, nenhum caso, acho. Doutor Nalini já viu isso também? Bom, a norma do artigo 192 da Lei de Registros Públicos admite, pois, uma interferência de origem externa na prioridade registrária, acolhendo, embora como visto, em espectro muito limitado, uma concorrência de prioridade notarial. Como fenômeno, ressalto o que acabo de dizer aqui, é de supor que seja de muito rara ocorrência, porque o concurso de seus requisitos é notoriamente incomum, é muito incomum. Pode ser que em outro estado da federação, em algum lugar, às vezes é surpreendente como costumes locais se diversifiquem a ponto de que nos surpreendam, dentro de um próprio país. Mas eu não tenho notícia desses acontecimentos. Isso, em todo caso, não diminui a importância teórica de considerar a concorrência de um elemento exterior ao registro, afetando a eficácia de prioridade substantiva que emana da inscrição tabular. Isso é um fato, ou seja, nós não podemos afirmar em absoluto que só haja prioridade interna. Há uma hipótese, teórica ao menos, e prevista na legislação de prioridade externa. Não parece excessivo que nós refiramos aqui a circunstância de que, ainda neste quadro excepcional, prevaleçam as ideias de anterioridade e ancianidade como fatores de priorização. Eu queria contar-lhes aqui, às vezes acho que hoje é uma aula preparatória da aula 100, eu me permito certos requintes e digressões de caráter pessoal, quase como um testemunho de vida. Ao longo desse tempo inteiro, doutor Renato, que estivemos juntos na vara de registro desde 1º de novembro de 1984, quando ele me recebeu na vara de registro, com uma existência toda, muitas vezes eu me apanhei pensando por que é que eu me dedicava tanto a pensar nos registros. Passei tanto tempo no Tribunal da Alçada Criminal sem nenhuma decisão na área de registro, mesmo na sessão de direito público é muito raro que a gente julgue assim. Eu imaginava, mas por que eu fico pensando nessas coisas todas? E ao largo desse tempo, isso me foi permitindo expandir um pouco. Como não tinha que decidir em sentença nem nada, eu podia expandir o meu pensamento, uma certa fantasia. Santa Teresa d'Ávila diz que a imaginação é a louca da casa, mas permitamos um pouco, de vez em quando, e de maneira controlada, a imaginação. Então, muitas vezes eu imaginava que essas estruturas do registro, e esse é um ponto, não nascem como uma criação cabocla. É verdade que eu tenho visto algumas sugestões de expansão do objeto notarial, de expansão da atividade registrária, que me leva à impressão de que já nós podemos perder a ideia do notariado latino e do registro que deriva de toda essa tradição, para termos realmente o notariado caboclo e o registro caboclo, e assim atender àqueles que vivem dizendo que registros de notas foram criados no Brasil e provavelmente durante os governos militares, né? Sabemos que... Mas, deixando isso de lado, eu tenho encontrado muitos pontos de contato entre a realidade cultural, a realidade circundante, a realidade histórica e aquilo que o registro incorpora. Isso não é que surgiu do nada, isso foi uma experiência de vida que levou. E esse é um ponto que eu queria mencionar. Portanto, parecerá, e até porque é mesmo um tanto dispersivo, da linha que nós vamos seguindo, mas vejam que o objetivo é mostrar que o registro não surge como uma criação fictícia, imaginária, de algum gênio que em determinado momento resolveu criar coisas para atrapalhar a vida dos povos, mas sim como fruto do desenvolvimento natural da história. E recolhe experiências costumeiras. Vamos aqui. Tratando do tema da anterioridade e da ancianidade como fatores de priorização. Nós estamos tratando da prioridade. Já não se versará aqui, à vista de um status manifestamente exceptivo, de limitar ou reduzir o axioma clássico prior in tempore, posterior in iure, ou seja, primeiro no tempo, melhor no direito, ao aforismo específico e corrente no âmbito registral, prior in tabula, posterior in iure, ou seja, primeiro na tábula, no registro, essa é a prioridade interna, melhor no direito. Senão que se vai ao encontro de uma formulação ainda mais restritiva e antecedente. De fato, prior in scriptura tabellionis, posterior in iure, ou seja, o primeiro na escritura tabelioa, melhor no direito, contanto que cumpridas as condições, uma delas é do protocolo. Bem, ainda uma vez aqui parece convir a referência de Paulo Grossi,
Vou fazendo uma saudação aqui, um italiano, doutor. Vamos escrever então em italiano Paulo também. Vamos colocar aí letra O, Paulo. Paulo Grossi. A memória da coletividade. A importância que a comunidade concede ao critério de precedência temporal. Eu abro aqui mais um parênteses. Para dizer o seguinte, quando o doutor Paulo Ferreira da Cunha e eu resolvemos fazer em conjunto o livro Propedêutica Jurídica, que está esgotado há muito tempo, e que fizemos, de fato, dirigido tanto à comunidade lusofônica portuguesa quanto a nossa. Ou seja, o livro foi vendido tanto em Portugal, foi dirigido para lá e para cá também. Então, tivemos uns probleminhas de redação. Porque, como sabem, em Portugal se fala uma língua parecida com a nossa. É mais difícil de compreender, mas é parecida com a nossa. E uma das coisas era realmente a grafia de nomes estrangeiros. Porque, por exemplo, aqui nós chamamos aquele mitômano genebrino, Jean-Jacques Rousseau, que tanto malefício fez para o pensamento, chamamos de Jean-Jacques Rousseau, a maneira francesa. Eles lá chamam de João Jacobo. João Jacobo Rousseau, que para nós é um tanto estranho. Chegamos à seguinte conclusão: não há forma. Temos que adotar aquilo que é costumeiro em cada país. Então, muitas vezes nós traduzimos alguns prenomes e outros não. Isso é assim. Não é? Vejam que coisa interessante, doutor Renato. Em Portugal se fala muito frequentemente São Tomás de Aquino. Aqui nós chamamos Santo Tomás de Aquino. A regra, no fundo, está sendo observada em Portugal nessa matéria. Mas é da nossa tradição falar Santo Tomás. E como podemos fazer? Enfrentar o uso loquendo nem sempre é cômodo. Bom, mas aqui vamos ver o tema da memória da coletividade e a importância que a comunidade concede ao critério de precedência temporal. Nós temos no tribunal, doutor Nalini, aquela uma velha frase, que a antiguidade é posto. Não é, doutor Ricardo Scaff? Você fala isso? No tribunal, a antiguidade é posto. Deste modo, a eleição da anterioridade notarial para alguma, embora exceptiva, forma interferente na prioridade do registro, tem uma fonte inspiradora e impulsiva na própria vida da comunidade. Lewis Mumford, a quem tenho várias vezes recorrido e que é um autor extraordinário, observou que já nos primórdios da cidade, ele que examinou tão bem a história da cidade, é dizer, ao tempo em que, de fato, ainda aldeia, a cidade já gestava a sua estruturação embrionária, reporta-se ele de maneira ilustrativa a situação da Mesopotâmia, no ano 4000 a.C. Repetindo aqui, já nos tempos inaugurais da cidade humana havia conselhos de anciães, responsáveis pela organização do governo e do direito, pela distribuição da justiça, conselhos formados espontaneamente e que, assim o diz Mumford, expressavam o consenso humano, não ao modo do legislador moderno e contemporâneo que faz as leis que ele próprio, a seu talento, entende caber, mas sim para dar alguma aplicação imediata a regras aceitas e a decisões tomadas num passado imemorial. Nós não temos falado muitas vezes que nesse regime de democracia liberal nós passamos um cheque em branco e o legislador se representa a si próprio. Ou seja, o conselho visava coisa diversa. Esses mais velhos tratavam de recolher aquilo que era efetivamente do consentimento provado, experienciado do povo. Por que um conselho de anciães? Porque em uma cultura não livresca, tal a que se vivia na altura, em uma cultura oral, apenas os velhos tiveram tempo suficiente para assimilar tudo aquilo que se deve conhecer. Disto advém que fosse a idade o critério que estabelecia a precedência hierárquica e a autoridade. Interessante. Então, na verdade, eu também agradeço. Mas junto com isso vem a responsabilidade, né, doutor Renato? Esse é o tema. Também entre os antigos gregos, e ainda a recolha de Lewis Mumford, o respeito pelo costume e pelo direito consuetudinário, ou seja, o respeito pela anterioridade, era o obstáculo popular ao capricho tirânico dos poderosos. E se bem a história não oculte haver um sentimento de senilidade nessa grande obra de Curtius, que merece ser efetivamente lida, merece ser estudada, essa obra merece ser estudada, a doutora Amanda leu esse livro. E a lamentação da senectude, como consta de Lucrécio, tempera-os a sabedoria, mediante os topoi, ou seja, o conjunto de tópicos, de uma conjugação do elogio dos jovens,
com respeito aos velhos. Esse é o chamado topos do puer senex, ou puer senilis, ou seja, o menino velho. Aqui a doutora Laura, que está estudando latim agora, gosta de ouvir essas expressões em latim. Puer senex, ou seja, o menino velho. Isso já aparece no fim da Antiguidade Pagã, segundo Curtius, e Ovídio, grande autor da Metamorfose, considera ser um presente divino a união da maturidade com a juventude. Enfim, isto fez ver este grande autor romano-amério, cujo livro Iota Unum foi o melhor que eu li em toda a minha vida. A juventude, em rigor, é um bom projeto de não-juventude. É isto. Juventude, a melhor juventude é o projeto de não ser jovem, de conseguir amadurecer com as forças da juventude e chegar à sabedoria. E é efetivamente estranho que, para algumas ideologias de nossos tempos, a idade madura projete-se modelada sobre a ideia da juventude, em vez de firmar-se na finalidade, no telos de uma sabedoria de maturidade. Então a juventude é saudada como o grande momento da vida, quando na verdade ela é um projeto de um dia atingir a sabedoria, de aperfeiçoar-se, como todos nós precisamos de aperfeiçoamento. Queria lembrar-me aqui, deixa eu ver, para mencionar um episódio que eu terei já mencionado em aula anterior, que é o episódio da velhinha de Siracusa. Conhece isso, doutor Renato? A velhinha de Siracusa, essa história está contada no De Renho. O De Renho teve uma recente tradução primorosa desse que é hoje o maior filósofo brasileiro vivo, Carlos Noguet. E ele publicou uma tradução muito boa, com algumas notas. Lá em Siracusa havia um tirano, o tirano Dionísio, e a cidade estava em pé de guerra para depor o tirano e, se o caso, praticar o tiranicídio, ou seja, o assassinato do tirano. Então, quando alguém disse, escuta, a nossa velhinha, cadê a velhinha? Por que ela não está aqui na nossa reunião? A hora que o conselho, a cidade inteira está querendo depor o tirano. Aí eu disse, olha, engraçado, ela estava ali na igreja rezando. E dizem que ela rezava pela vida do tirano. Eles foram até a igreja e chamaram a velhinha, vamos ouvi-la. Escuta, enquanto está todo mundo aqui querendo derrubar o tirano, a senhora está rezando pela vida dele? Ela falou, estou rezando para que ele viva. Por quê? Não, porque eu sou muito velha. Eu conheci o pai dele e o avô dele. Ou seja, vocês derrubaram o avô e derrubaram o pai, cada tirano que vinha era pior do que o anterior. Então vamos manter esse mesmo, apesar de tudo. Às vezes a velhice tem seus laivos de prudência. Mas deixemos apenas, então, aludido este assunto do efebismo, não é? Ou mesmo efebolatria, ou seja, o culto e a adoração da juventude, com seus consequentes de ânimo ao pouco interesse ou nenhum pelo passado, de impulsão crítica ligeira, supremacia da opinião, do opinativo, do dóxico, de fomento às previsões meramente intuitivas, em vez de atuar a sensatez da razão, porque o ponto aqui relevante em nossos limites do direito registral é exatamente o oposto. É exatamente o do prestígio da anterioridade e da ancianidade notariais, ainda que em confronto com o sistema formal do protocolo tabular. É importante que se diga isso. Prosseguiremos nesse assunto mais alargadamente. E aqui, ao modo de um desfecho acerca da gravidade e da experiência que se esperam reconhecer no tabelião de aldeia, eu vou encerrar este passo com uma sentença de Alfonso Daudet, no Tartarin de Tarascon. Eu mais de uma vez tenho referido essa figura notável do tabelião de aldeia, porque me parece que o notário deve impulsionar, deve tomar consciência dessa importância de gerar esse vínculo de fidúcia com a comunidade, uma espécie de um pai da comunidade. E diz Alfonso Daudet, un tout petit messier, un rendigote noisette, vieux sec, ridé, compassé, le parfait notaire de viagem. Ou seja, um senhor muito baixinho, vestindo sobre a casaca marrom, velho, seco, rugoso, altivo, o típico tabelião de aldeia. Meus prezados, eu queria, ao encerrar essa rápida aula hoje, e mais ligeira também no conteúdo do que tem sido as anteriores, quase como um prenúncio providencial para a aula 100, que também vai seguir mais ou menos no mesmo ritmo, não posso deixar de reiterar uma série de agradecimentos. Começo fazendo pelo muito que devo ao desembargador Renato Nalini,
não só agora na condição de reitor da Unirregistral, prestigiando estas nossas aulas, mas ao longo da vida. Foi o meu primeiro modelo efetivo na via judiciária, quando ingressei lá na comarca de Jundiaí. Depois de ter como modelo de atuação o meu querido e saudoso desembargador Italo Galli, mas muito distante, não entrava como substituto, ele já era, àquela altura, desembargador, foi de fato o doutor Nalini quem, aliás, concretamente em episódios que um dia referirei, guiou a minha carreira. E penso mesmo que num momento muito aflitivo, em que eu, jovem demais, imaturo demais, tinha dúvidas sobre como prosseguir na minha atuação judicial, foi ele com quem fui me aconselhar e ele que me deu os conselhos adequados para a sequência da minha carreira, que terá lá tido os seus traumas, os seus defeitos, como a carreira de todo mundo, mas que no que se salvou-se realmente por eu ter seguido o modelo de atuação que o Dr. Renato Nalini me sugeria e a qual me aconselhou. Também não posso deixar de agradecer muitíssimo, e o faço de coração, ao Dr. Francisco Raimundo, que acreditou nesse nosso projeto, exatamente no momento em que esse projeto tinha sido defenestrado da experiência anterior. E hoje chegamos à aula 100, mais tarde, como prova de que esse apoio foi consistente e que ele acreditou na possibilidade de que nós fizéssemos doutrina. Em terceiro lugar, quero agradecer a presença de todos aqueles que, vencendo as dificuldades de tráfego em São Paulo, que não são cômodas, têm estado aqui. É uma presença que para mim é muito simpática e que é essencial para o prosseguimento das aulas. Aqueles que podem vir aqui, isso me deixa muito feliz. Quarto lugar, agradecer a todos que assistem esse projeto e dão-lhe consistência com a sua audiência na via eletrônica. Em quinto, por último, mas não o menor, eu não posso deixar de agradecer o meu grupo, que chamo de Grupo de Essenciais, e que está aqui representado hoje pela doutora Laura Porto. É um grupo pequeno, mas extremamente consistente, de gente que tem me impulsionado muitíssimo neste trabalho. Porque onde convir que a esta altura da vida, quando eu já deveria ter me aposentado, ter um grupo a que eu me possa dedicar por assim dizer, a razão é um estímulo, sem dúvida. Não houvesse esse tipo de gente, vocês aqui, o grupo que nos assiste, mas é um grupo anônimo frequentemente, e em particular este grupo essencial, eu provavelmente já teria parado por cansaço. Então agradeço muitíssimo. Hoje tivemos 112 compartilhamentos, não é isso? Vamos então aos sorteios que já foram realizados. Pelo EAD, que é esse aqui. Vamos lá, na ordem que eu disse. Doutora Sulamita Maiara Pedroso Silva, que está. Alienação fiduciária de bem imóvel. Uma obra muito interessante, volto a dizer. Coordenação do Dr. Mauro Antônio Rocha, que está faltando aqui as nossas reuniões. Precisamos trazê-lo de volta. Para o saúde, né? Estimo que ele melhora aí da coluna. E o Dr. Marcos Vinícius Kikunaga. Doutora Karine Taguchi, O Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, que foi mais uma vez relançado na última, quando foi segunda-feira, com duas palestras magníficas da doutora Ludmila Lins Grilo, lá de Minas Gerais, Poços de Caldas, né? De Minas Gerais, e do doutor Daniel Serpentino, que fez uma palestra digna de realmente de muitos aplausos. E um fecho admirável do Marcelo Ritt, nosso colega, falou muito bem. Finalmente, a doutora Débora Aparecida é a beneficiária dessas primeiras impressões sobre a Lei 13.465. A Camila Schmidt Nakadi, que é quase como uma parente minha, está lá em Araçatuba, fugiu de São Paulo, mas eu ainda quero ver se conseguimos trazê-la para São Paulo de volta. Conceito e natureza da responsabilidade disciplinar dos registradores públicos. Doutora Graziele Ribeiro Meirelles, o registro de imóveis, tomo número 1, e doutor Carlos Lude, o registro de imóveis, tomo número 2 da série de princípios. Acho que vamos para o terceiro tomo. Eu quero, que já está pronto, por sinal, né? Falta só o índice, estamos pedindo aí, depois
depois do trabalho já muito bem elaborado, como sempre, pela doutora Amanda Gil, vai para a revisão da doutora Thaís Morcelli de Castelo Branco, lá de Trairi. Já que Trairi dá para ficar mais tranquila, consegue fazer índice também. Eu quero transmitir aos senhores a minha grande alegria. Parece que é evidente a alegria de que estou tomado hoje por ter atingido este centenário. Oxalá consigamos manter o centenário de vida também, né? Fazer assim, né? Bom, muito obrigado a todos e, se Deus permitir, nos reunimos. Vão ouvir a aula 100, né, que vai ser gravada agora em seguida, e na outra semana gravamos o 101. E não gravo a 100, não faço a 100 ao vivo a semana que vem, é preciso que se diga, porque estou indo para o Maranhão a convite dos meus amigos, o Dr. Tiago Estrela, Mirela Brito, da Rossane e da Rosseline, para um congresso lá no Maranhão. Eles conseguiram fazer o congresso que a Ellen e a Simone vivem prometendo fazer na Bahia e não fazem, tá vendo? Muito obrigado a todos.